Caros membros do Moreira College, bem-vindos. Bem-vindos a um novo encontro dos acontecimentos do 7 de outubro passado. E como sabem, o tema de hoje é uma entrevista com um sobrevivente desse massacre. Estou falando do professor Moshe Rosen, que em breve vai contar para a gente seu testemunho do que aconteceu naquela fatídica manhã do sábado 7 de outubro. Bem, e essa data é um dia, ou foi um dia muito especial para todos os seres humanos do bem no mundo. Para israelenses, bem, no geral, bem, para mim, que eu moro aqui há mais de 30 anos, ficou marcado na minha memória como um dos dias mais trágicos que eu vivi pessoalmente. E podem se imaginar então o que significa o dia 7 de outubro para as vítimas desse terrível ataque terrorista feito pelo Hamas. Estamos falando de familiares de assassinados ou sequestrados, ou familiares de sequestrados, feridos, os saqueados, os estupros e outros atos criminosos, outras coisas terríveis feitas pelo grupo terrorista Hamas. O dia 7 de outubro vai ficar gravado na memória, claro, de Moshe Rosen, que viveu em primeira pessoa as atrocidades do grupo terrorista Hamas. Eu quero apresentá-lo, antes de me comunicar com ele, Moshe Rosen. Bem, eu conheço o Moshe há muitos anos. Eu tive a honra de compartilhar com ele há pouco mais de 20 anos um projeto na Argentina, representando a Agência Judaica para Israel. E ele, bem, ele é membro do Kibbutz Nir Itzhak, que fica bem perto da fronteira de Gaza. Estudou na Universidade de Ben-Gurion e entre 2006 e 2009 ele fez projetos educativos e comunitários na América Latina como membro da Agência Judaica e do governo de Israel. É uma honra para mim conhecer o Moshe e os nossos caminhos, eles se perderam ao longo do tempo, digamos assim. Bem, eu acho que também 10 dias depois do ataque do dia 7 de outubro, recebi uma mensagem dele. Depois de muitos anos que a gente não se falava, ele me contou o que tinha acontecido. Bem, para mim foi terrível ouvir de primeira mão o que ele contou para mim, né, o massacre. Ele vai contar para a gente também e, bem, ao final a gente conseguiu que ele esteja melhor, recuperado e que possa estar com a gente hoje falando daquilo que aconteceu no dia 7 de outubro. Ele foi ferido de bala, de metralhadora, nesse ataque terrorista na faixa de Gaza, né? Ele resistiu ao sequestro também, né? A casa dele no kibbutz ficou destruída. E além das feridas, de tudo aquilo que aconteceu, ele foi saqueado, roubaram tudo dele. Além de tudo o que aconteceu, claro. Bem, agora falamos com ele, Moshe Rosen. Moshe, que prazer falar com você. Eu teria gostado de falar com você numa circunstância mais feliz, mais alegre, mas estamos aqui, felizes porque você está aqui nesse encontro. Obrigado, Ariel, por esse convite tão amável. Para mim, claro, teria sido um prazer compartilhar com você e a sua audiência temas, temas com os quais a gente trabalhou em conjunto, que tem a ver com educação, que tem a ver com o ambiente cultural. Lamentavelmente, bem, eu acho que esse tipo de encontro também é muito importante. Porque embora a mídia constantemente se dedica a relatar aquilo que acontece em Oriente Médio, principalmente na faixa de Gaza, mas não sempre fazem isso a partir de um prisma que permite, de fato, entender o que aconteceu.
acredito, e eu sei que a gente vai falar disso mais em detalhes. A gente precisa falar disso para compreender a complexidade do tema. Mas se fala muito hoje do que está acontecendo em Gaza, mas se minimiza e muitas vezes se nega que isso é muito pior, aquilo que aconteceu o dia 7 de outubro. Teríamos então uma espécie de inversão de termos, de conceitos. Por exemplo, quando falamos de genocídio. E dessa forma eu já entro no assunto, no tema de hoje, com mais precisão. Eu quero fazer um breve relato daquilo que aconteceu com a gente e como que a gente foi ferido. A gente foi ferido perante um grito genocida, que a tradução em português seria matem o judeu. Esse foi o grito que a gente ouviu. Isso foi o que a gente ouviu na manhã 7 de outubro de 2023. A gente se foi cercado de um grupo de invasores que vinham da faixa de Gaza. A gente estava num bunker que era um refúgio efetivo para ataques balísticos por foguetes, mas não para a incursão massiva de invasores armados, claro. E foi uma manhã infernal. Quando estávamos chegando ao meio-dia, a minha esposa e eu, a gente notou um ruído muito alto. E eles tinham derrubado a porta de entrada e as janelas da nossa casa. O Hamas entrou no nosso lar e em poucos segundos estavam frente ao nosso bunker, ao nosso refúgio. Bem, nós não somos jovens, então com a pouca força que a gente tem, a gente conseguiu segurar a porta do bunker para dessa forma evitar a entrada dos invasores. A gente conseguiu, mas lamentavelmente esse sucesso, de alguma forma, foi também um fracasso, porque como eles não conseguiram abrir a porta manualmente, eles atiraram. Assim como o Ariel disse, bem, eles atiraram com uma metralhadora e esses tiros atingiram a parede oposta do refúgio do bunker. A porta abriu nesse momento e os terroristas, os saqueadores, os invasores do Hamas, eles ordenaram a gente com sinais para que a gente saísse do refúgio e obrigaram a gente a acompanhar eles. Nós ficamos feridos nas mãos, cheios de sangue, mas isso, obviamente, não convenceu aqueles que foram naquele dia pensando com a intenção de nos matar. Dessa forma, fomos obrigados a acompanhá-los nesse estado, né, com sangue nas mãos, com muita dor também, uma ferida muito importante, e eles ameaçaram a gente. Falaram que se a gente pedisse ajuda, ou se a gente gritasse, que a gente seria assassinado. Dessa forma, fomos praticamente arrastados para uma área vizinha dessas moradias no kibbutz, perto dos campos de cultivo, porque tem uma cerca de arame
A gente foi até lá, eles tinham aberto um buraco nessa cerca de, né, essa tela de arame para passar para o outro lado. Esse buraco também tinha servido para o sequestro de outra família, minutos antes. A Clara Marman, que talvez tenham ouvido falar dela. Por sorte, ela foi libertada depois, mas seu companheiro e seu irmão ainda estão sequestrados. Bem, era isso que os invasores, os assassinos, queriam fazer com a gente. Queriam levar a gente para a faixa de Gaza. Mas eu estava tão ferido e eu tinha certeza de que em poucos segundos eu desmaiaria em função da ferida, da dor que eu sentia. E a única coisa que eu consegui fazer naquela hora, eu falei duas palavras: ambulância e hospital. Aqueles sujeitos que tinham capturado a gente, né, eles responderam a gente com sinais, porque a gente não fala árabe. A gente fazia a comunicação por sinais. Bem, e a gente entendeu que em poucos minutos chegaria um carro com o qual levariam a gente para Gaza. Eles começaram a passar pelo buraco que tinham feito na tela de arame, na cerca que tem, e vimos como também não somente os terroristas, que entre parênteses, bem, porque eu duvido de chamá-los de terroristas, porque são executores do terror e da morte, claro, mas nesse momento eles vestiam uniformes do exército regular, estavam muito bem armados, tinham instrumentos de comunicação que hoje sabemos que foram fornecidos pela República Islâmica do Irã. Mas eu fecho esse parêntese aqui porque estamos nesse momento. Essas pessoas, bem, passaram pelo buraco que tinham feito na tela de arame e indicaram para a gente passar também. Mas nesse momento, a gente resolveu arriscar tudo. E falei o seguinte: para Gaza eu não vou, a gente não vai. Eu disse em inglês para eles: We go home. A gente vai para casa. A gente deu as costas para eles e fomos embora. Com a segurança, e eu garanto para vocês, com a certeza de que seríamos assassinados. Ou seja, a partir do momento que a gente dava as costas para eles, para ir embora, imediatamente pelas costas, eles iam finalizar aquela tarefa que iniciaram no momento que invadiram a nossa casa. Com as poucas forças que a gente tinha, a gente correu. Muitos consideram um milagre o fato de que a gente tenha conseguido se salvar. Existem para isso diferentes hipóteses. Eu não sei qual é a correta. Hipóteses para determinar por que eles não mataram a gente. Uma possibilidade é que existiam drones e helicópteros do exército de Israel perto daí, embora tenha chegado tarde, talvez eles tinham começado a dar uma resposta. Talvez viram a presença de drones e helicópteros na região e talvez eles atirando naquela hora, né, nesse campo aberto que eles estavam, talvez de alguma forma delataria a presença dos sequestradores. Essa é uma hipótese, uma possibilidade. Tem outra hipótese também. Se fala que eram cinco terroristas, que, claro,
eles estavam agindo a cara descoberta, né? E tinha uma espécie de chefe, de tenente, talvez, que não estava uniformado, mas que tinha conseguido, nessas circunstâncias, eh, roubar da nossa casa um monte de coisas. Ele tinha colocado tudo numa caixa e eles tinham que se movimentarem nesse veículo que estaria chegando. Então, a hipótese é que tinha o condutor o motorista do carro, os cinco sequestradores e a gente e aquilo que eles roubaram. Então, isso é parte desse crime perfeitamente organizado. Mas talvez, como eles não sabiam como levariam a gente, porque talvez a situação era complicada, um carro e tantas pessoas e ainda as coisas que tinham tirado, talvez por isso eles não atiraram na gente. Isso talvez salvou a nossa vida. Bem, de fato, o que a gente fez foi voltar para nossa casa. Chegamos lá, a casa estava destruída. A casa, o refúgio, né, o bunker, a guerra já tinha começado. É um pesadelo o que a gente viveu naquele momento. Não tinha para onde ir. Mas aí o vizinho da casa da frente, né, de frente, embora ele tinha um certo temor, porque talvez se ele abrisse a porta para a gente, isso poderia ser talvez ruim para ele, porque os invasores poderiam entrar na casa dele, mas ele foi valente, foi corajoso. Ele abriu a porta, levou a gente para o bunker dele e nos deu os primeiros socorros. Moshe, bem, antes de te perguntar, eu quero convidar todo mundo para que mandem a pergunta aqui no chat. Pode ser no YouTube ou aqui também no Zoom. Moshe, a minha pergunta é a seguinte: eu imagino que não é fácil lembrar esses fatos, né, ter essas lembranças do dia 7 de outubro. Você morava nesse kibbutz, no Nir Yitzhak, há quanto tempo? Eu queria saber da sua vida. Há quanto tempo você mora em Israel e nesse kibbutz em particular? Bem, eu e a minha esposa, a gente mora no kibbutz Nir Yitzhak há meio século já. A gente faz uma série de trabalhos lá. Nascemos e fomos educados na Argentina e movidos por ideias que têm a ver com o movimento de liberação nacional do povo judaico, o sionismo, e por outro lado, com a ideia de justiça social que acreditamos pode se cristalizar numa vida, em algum tipo de comuna, como nesse kibbutz, no qual a gente tinha se integrado. Bem, a gente morou nesse lugar. E também cabe destacar que durante muitos anos tínhamos, lamentavelmente, uma certa atitude de rotina de defesa perante as agressões do Hamas desde a faixa de Gaza. Ou seja, estamos falando de ataques por foguetes, ataques balísticos, como se chamam. Por isso, todos nas nossas casas temos um refúgio, um bunker, que é um refúgio blindado. E como disse, ele foi pensado para ataques por foguetes, mas não para a presença de um invasor físico armado lá na porta do refúgio. Essa é a situação do dia sábado, 7 de outubro. Foi um dia que sequer nos piores pesadelos a gente poderia ter pensado que isso poderia ter acontecido. Ao contrário, naquela manhã
Eu tinha me proposto aproveitar o sábado para a leitura. Eu queria escrever também um trabalho. De repente começa a onda de mísseis, de foguetes, que rapidamente foi acompanhada pela invasão de grupos grandes de que vinham da faixa de Gaza. Moshe, você poderia centralizar a câmera um pouquinho, por favor? Obrigado. Para a gente conseguir te enxergar melhor. Tem várias perguntas aqui. Eu quero começar com as primeiras. Maria Virgínia Latas pergunta o seguinte: quanto tempo depois da invasão, da sua casa você sentiu a salvo? Bem, essa pergunta é excelente. Na realidade, é dramática essa pergunta para mim. Passaram muitas horas. Nós fomos resgatados do bunker do nosso amigo, o vizinho, mais ou menos 4 ou 5 da tarde. Ou seja, resumindo, o dia, como foi? 6:30 da manhã. Naquela hora, a gente viu sinais de uma invasão massiva de terroristas, e não somente de terroristas, acompanhados também por civis. No nosso caso, eles estavam roubando e também fazendo coisas piores. Esses civis acompanhavam os sequestradores, os assassinos. Isso foi pela manhã. Perto do meio-dia, a gente foi atacado. E somente 4 ou 5 da tarde, o Exército de Defesa de Israel conseguiu enviar uma patrulha para não nos resgatar, porque até aquele momento, inclusive depois disso, havia batalhas nas ruas, nas estradas. Era uma situação de guerra, literalmente. A viagem do nosso kibbutz para o Hospital Central de Soroka, bem, normalmente pode levar entre 20, no máximo 25 minutos. Mas nós chegamos somente 8:30, 9 da noite. Isso por causa das circunstâncias que eu relatei. Quando chegamos no hospital, a gente se encontrou com uma situação de horror, porque tinha uma quantidade enorme de feridos, inclusive com feridas muito piores do que as nossas. Isso complicou a vida dos médicos e eles não conseguiram atender a gente imediatamente. Dessa forma, fomos derivados para um hospital em Jerusalém e chegamos nesse hospital na madrugada do dia seguinte, praticamente 4, 5 da manhã do dia domingo, 8 de outubro. Nesse momento, aí sim que a gente entrou na sala de cirurgia para tratar as feridas da gente. A ferida, em função desse tempo todo que demorou, foi se complicando. E como eu disse, a gente foi também arrastado, pelos sequestradores. Eles queriam levar a gente para a faixa de Gaza, e o caminho entre a nossa casa e esse buraco na tela de arame na cerca era um caminho de árvores, era, né, isso foi complicando a minha ferida, porque tinha sujeira e tal. Obrigado. Tem outra pergunta aqui, a Érica, que ela pergunta o seguinte: 7 de outubro marcou um antes e um depois na população de Israel, sobretudo porque esse dia não houve uma resposta rápida das forças de defesa de Israel. Agora, estão preparando as famílias com armas, que cada família tem suas próprias armas para se defenderem?
Bem, não, eu não acredito que a defesa é responsabilidade individual ou familiar. Obviamente, a responsabilidade de cada família por resguardar a sua integridade física, claro, existe. Mas quando pensamos na resistência diante desse tipo de agressão, eu acho que nesse caso a função de defesa aqui é das autoridades. Nesse caso, do exército de Israel e, portanto, do governo também. Acredito que nós podemos ter muito aprendizado dessa situação. A primeira tem a ver com a surpresa, o impacto das primeiras horas daquela manhã. Isso precisa ser investigado, porque um país sério e com a força de defesa, né, que tem, como é o caso de Israel, que normalmente tentam estar organizados, bem, eles precisam rendir contas para eles mesmos, principalmente para eles mesmos, para que dessa forma a gente evite que aconteça uma situação catastrófica similar. Pode continuar, eu achei que você tinha feito uma pausa. Bem, eu acho que essa é uma situação que precisa, bem, a gente precisa entender o que aprender dessa situação, nós, Israel e o mundo também. Eu me sinto ferido dupla, digamos assim. Eu tenho uma ferida dupla, ou tripla talvez, porque tem a ferida física. Eu estou fazendo um tratamento para ela, mas também eu tenho outra ferida que tem a ver com o impacto da omissão e ou da negação daquilo que aconteceu no dia 7 de outubro por parte de certos setores da mídia, da imprensa internacional e de setores políticos internacionais que normalmente, geralmente, dizem defender direitos humanos. Os nossos direitos humanos foram negados, foram violados. E isso é uma ferida dupla, mas eu digo também uma ferida tripla. Por quê? Porque aqui temos manifestações na Europa e na América Latina de apoio ao Hamas, que se trata de um grupo de pessoas que, de alguma forma, estão conectados com o Hezbollah, que tem um ódio contra as minorias. Eles não respeitam as mulheres, eles mutilam, assassinam homossexuais. E essa República Islâmica do Irã e o Hamas, e bem, eh, em função disso, eh, milhares de pessoas vão às ruas no mundo todo pensando ou tentando defender liberdades e direitos. Bem, talvez em outras circunstâncias eu poderia tomá-lo com um pouco de ironia, mas eu acredito que essa situação tem talvez uma gravidade talvez pior do que o ataque executado pelo Hamas aquele sábado, 7 de outubro. A Silvia pergunta o seguinte: se os invasores conheciam as pessoas do kibbutz onde entraram, ou talvez a rotina do kibbutz. Eles viram muito bem preparados. Tinha mapas e eles
tinham fotografias também. Eles documentaram a tortura, os estupros, os roubos também, de tal forma que eles estavam preparados. E também tinham uma inteligência formada já. Isso também delata a inspiração, ou seja, uma preparação estratégica prévia. Não se trata de uma milícia espontânea, como eles dizem que são, né? Os grupos islâmicos armados que estão na faixa de Gaza falam que são isso, mas não é não. Se trata de um exército, que é o exército do governo de Gaza, e que de alguma forma está administrado militar, estratégica e politicamente por Teherã. Eu não sei se eles sabiam que estavam vindo para minha casa, porque foram para outras casas também, levaram a minha colega, a Clara, que teve uma sorte pior do que a minha, e teve que suportar o cativeiro em Gaza. Temos mais perguntas. A Ângela pergunta o seguinte: como está a sua mão? E se a sua esposa também ficou ferida? Sim, quando a gente percebeu o violento ingresso na nossa casa, a entrada deles em casa, quando eles chegaram no bunker, estávamos abraçados, tentando segurar a porta. Quando eles atiram com a metralhadora, eles atingiram as nossas mãos. No caso da minha esposa, Diana, ela foi amputada de um dedo em função de uma ferida. E no meu caso, eu tive uma perfuração da mão completa. E foi cuidado por uma excelente equipe médica de Jerusalém, numa clínica também de Natanha, na qual eu faço o acompanhamento. Eles estão tentando recuperar a minha mão e evitar qualquer tipo de sequela dessa ferida. Bem, a Laura e a Ana perguntam o seguinte: qual é o seu ponto de vista sobre a resposta do governo a esse ataque e aos sequestrados? Como você vê o futuro e a organização da vida nesses kibbutzim? Bem, pensando na volta à normalidade, isso é o desejo de todos. Tem mais de 100 mil pessoas afetadas, talvez 126 mil pessoas, cidadãos de Israel, que tiveram que ser evacuados. Isso no sul e no norte do país, tudo em função da guerra, em função das ameaças do Hamas no sul e do Hezbollah no norte, ameaça que vem do Líbano. O desejo, a aspiração, o sonho dos cidadãos de Israel é que a gente possa voltar ao nosso lugar, ao nosso lar, mas precisamos passar por várias etapas, todas imprescindíveis. Primeiro, a reconstrução dos lugares, aqueles lugares saqueados, incendiados, queimados no ataque do Hamas, e ao mesmo tempo conseguir ou garantir alguma forma de vida que fique isenta de todo tipo de ameaça, não somente das invasões, sino também dos ataques de foguetes que a gente tem sofrido durante tantos anos, né? Porque a gente tem, eu mencionei aquela rotina, verdade? É uma rotina que é de medo. A gente passa por isso com muita frequência. Em função disso, eu acho
que, sob todo ponto de vista, o principal é, resgatar a liberdade dos sequestrados primeiro, porque cada dia e cada hora que eles estão lá, naqueles túneis do Hamas, que, como vocês sabem, eles têm uma rede de túneis construída mais longa do que as redes de trens subterrâneos de metrô das principais cidades do mundo. Bem, a gente teme pela vida dos sequestrados, dos reféns. Não sabemos se eles foram, se eles receberam os medicamentos prometidos. O que sim sabemos é que alguns deles já foram assassinados. Ok, tem mais perguntas aqui. A Karen pergunta o seguinte: Israel considera a possibilidade de existirem infiltrados dentro do exército israelense? Eu não acredito que isso seja verdade, que exista um risco dessa natureza. Embora, claro, no mundo todo tem espionagem, contra-espionagem também, mas não acho que foi o motivo aqui. Eu acho que o pecado foi a falta de atenção diante da iminência e o perigo por parte de uma organização terrorista, uma organização de morte como é o Hamas e a Jihad Islâmica. Estão mobilizados. Eles são mobilizados por teorias religiosas, né? Sabem que, bem, eles querem o extermínio do Estado de Israel. Inclusive, eles complementam isso com um anexo que eles falam que vem de fontes religiosas, no qual falam de que até as árvores vão gritar para que os judeus não possam se esconder e os muçulmanos possam matá-los. Bem, esse tipo de detalhe estão na ata fundacional que conduz às manobras do Hamas. De tal forma que quando essa irracionalidade existe, quando tem esse tipo de ideologia, bem, isso é o motor para a morte, para o terror que eles semearam nesse sábado, 7 de outubro. A Laura pergunta o seguinte: existe medo por parte dos sobreviventes ou aqueles que foram sequestrados e liberados? Eles têm medo de contar o que aconteceu porque têm medo de represálias em função daquilo, represália àqueles que estão ainda sequestrados. Bem, provavelmente, porque é verdade que não sabemos com exatidão a quantidade de tortura, de estupros, de violações sofridas. E talvez exista também esse medo de represália. Eu acredito também que, pelo menos nos primeiros dias, existia um sentimento de vergonha, vergonha de revelar ao mundo aquilo que foi fotografado pelas câmaras corporais dos invasores. Então aqui é como que se encontraram vários motivos que de alguma forma deslocaram a mira do país, né, o foco do país e do mundo, dos crimes do dia 7 de outubro. De fato, sim, existe um temor grande, um temor pela vida, pela integridade física daqueles que estão ainda
sequestrados. Bem, e o que eu quero falar aqui do seguinte, porque sabemos que tem 136 reféns. A gente sabe que eles foram reféns, mas não sabemos se estão com vida, não sabemos se aqueles que a gente acha que foram sequestrados. Talvez hoje podemos dizer que são desaparecidos ou desapareceram antes. Essa é a situação de um membro do nosso kibbutz, Yor Hudaef, nascido na Argentina também. É um homem de 60 anos que tinha problemas cardíacos e sabemos que ele foi ferido naquele dia, foi ferido naquele dia. Bem, e a gente pensa, o que será que ele, nesse exato momento, que será o que ele está passando nesse exato momento, né? E de só pensar a gente se assusta, é terrível. A Anitta pergunta se você acredita que será possível acabar com os túneis do Hamas para que nunca mais possam ser utilizados. Bem, eu não sei se vai se conseguir isso completamente, porque uma rede praticamente infinita. Mas abrindo um parêntese aqui, a gente toma isso como se fosse algo lógico, mas isso foi construído com fundos internacionais, fundos que eram para questões humanitárias. Mas como sabem, o Hamas, ele decidiu sacrificar a vida de seus próprios cidadãos. Hoje, por exemplo, os alimentos e medicamentos que chegam do exterior, que estariam dedicados aos civis de Gaza, bem, esses alimentos são de alguma forma administrados, entre aspas, ou seja, são roubados pelos militares do Hamas. Eu acho que a resposta, hum, pensando nos túneis e também pensando nos foguetes e pensando no armamento bélico, porque a quantidade é enorme. Estamos descobrindo isso agora em Gaza. Bem, isso merece uma resposta clara e uma resposta que não chegue somente pensando no aspecto militar, senão que tem que ter uma característica política séria, de longo prazo, com a aprovação, né, internacional, para evitar que isso não se produza nunca mais. Não somente contra Israel, sino que ninguém, nenhum país passe por isso, porque nenhum país merece esse tipo de agressão. Gaza tinha se convertido numa base militar onde os civis, 2 milhões de pessoas, funcionam como escudo humano. E quantas mais vítimas civis existirem, o Hamas mais benefícios recebe. Recentemente, foi publicado um relatório que demonstrava como o Hamas recruta não somente eh, alimentos, senão fundos no exterior. E, obviamente, quando eles enviam vídeos de civis que morrem como resultado das batalhas que acontecem em Gaza hoje, isso desperta a motivação das pessoas para doarem, e de alguma forma o que estão fazendo é provocar o rearmamento do Hamas. Moshe, tem pessoas que perguntam, bem, Ângela e outras,
existia contato antes da guerra entre a população civil de Gaza e os kibbutzim, ou o seu kibbutz em particular, pessoas que trabalhavam lá? Como era essa relação e como será no futuro? Sim, existiam relações, inclusive de amizade. Existiam pessoas de Gaza que trabalhavam na nossa região. Eu, por exemplo, eu participava do que se chama de Fórum pela Convivência, que era um grupo de israelenses que nos reuníamos toda semana para ver como podíamos incentivar relações bilaterais com a cidadania de Gaza, os cidadãos de Gaza. Aqui eu preciso destacar que, lamentavelmente, eram muito poucos os interlocutores em Gaza, porque o Hamas se dedicava a perseguir, a impedir qualquer tipo de contato das pessoas de Gaza com israelenses. Muitos deles, inclusive, foram presos. E as suas vidas correram perigo por terem iniciado algum tipo de diálogo com os israelenses. Bem, esse fórum no qual eu trabalhava, aqui existiam o movimento Juntos pela Paz, e aqui a maioria das pessoas propõe ideias de convivência, de poder oferecer trabalho para os habitantes de Gaza, e bem, e é exatamente a área que sofreu o ataque. E, bem, eu quero, de alguma forma, pensar nisso e qualquer tipo de tentativa de paz depois do que aconteceu, daquele massacre, depois de nossas casas terem sido queimadas e tal, bem, isso tem um impacto muito doloroso, brutal. Brutal para aqueles que tinham o sonho de uma boa convivência. Eu acho que vai ser muito difícil reconstruir nessas condições. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas das pessoas que estão nesse momento em Gaza, por exemplo, Oded Lifted, um conhecido meu, um jornalista israelense, ele, por exemplo, por iniciativa própria, ele levava doentes de Gaza, crianças doentes, mulheres que precisavam de atendimento médico, ele trazia de Gaza para hospitais em Israel. Ele, nesse momento, é um dos reféns, não é uma pessoa jovem, saudável, e estamos temendo muito pela vida dele. Ele foi realmente um defensor dessa convivência entre os dois povos. Eu também tive uma relação de amizade com o senhor Silvio de um outro kibbutz, que ele tinha projetos de colaboração de forma muito estreita com a faixa de Gaza. Por exemplo, para mobilizar fundos, pensando que, por exemplo, que as crianças de Gaza pudessem ter mochilas para ir para a escola. E dessa forma, bem, colaborando de alguma forma, com uma melhor educação para eles. Mas não somente você consegue contribuir com dinheiro, ou, por exemplo, mochilas escolares compradas em Israel. O que você faz é que, de alguma forma, você possibilita, ou pode fazer que Gaza fabrique aquilo
que as crianças de Gaza precisam para ter uma melhor vida e uma melhor educação. Ou seja, não era somente dar, estavam pensando na subsistência dos gazatis, né, das pessoas que moram em Gaza. E essa pessoa que estava trabalhando nesse tipo de projeto, ele foi assassinado, assim como tantas outras. O Oscar pergunta o seguinte: qual é a condição dos feridos? Eles se recuperaram? Eles faleceram? Qual é a porcentagem? Quais são os números que você tem disso? Bem, eu não sei se nesse momento temos algum tipo de estatística oficial sobre essa situação. Sabemos que tem muitos feridos e estamos fazendo todo o possível para melhorar o atendimento médico, diferente do que aconteceu em outros conflitos bélicos, porque nessa oportunidade o que estamos fazendo é tentar aproximar o atendimento médico à área de batalha. Ou seja, você, ou seja, enquanto a guerra acontece, você vai ver que tem enfermeiros e enfermeiras dando atendimento para os feridos. Alguns dos mortos das últimas semanas, talvez eles não morreram no mesmo dia, senão que o resultado, eles morreram em função de feridas que eles tiveram em dias anteriores. Muito bem. Tem muitas perguntas aqui que estou deixando para o final, pensando no futuro. Eu quero fazê-las depois. A Ângela pergunta o seguinte: que tipo de ajuda o Estado de Israel te deu, para você, claro, e para as vítimas no geral? A ajuda do Estado demora. Na realidade, o que está salvando Israel é a organização de iniciativas civis da base, a boa vontade dos cidadãos que se organizaram. Por exemplo, quando eu estava no hospital, crianças de escolas, eles traziam desenhos que faziam para a gente, tinha pessoas que ofereciam roupa, alimento. A gente deixou a nossa casa somente com a nossa roupa manchada de sangue. Essa ajuda proporcionou que algo muito importante para a gente. Hoje eu consigo chamá-los de amigos, mas na verdade eu não conhecia eles. Se trata de pessoas que ouviram o que estava acontecendo e com boa vontade fizeram tudo o que eles podiam fazer nesse momento. O Estado, ele se somou à cooperação e a ajuda, né? Ele tentou ajudar depois. Mas esse vai ser um tema que, com certeza, esse tema vai ser investigado para poder depois termos um aprendizado correto, porque não queremos que uma situação desse tipo se repita. Em resumo, pensando no plano militar, também pensando no plano político estatal, bem, isso aqui a gente precisa investigar e a gente precisa fazer uma peritagem, digamos assim. A gente precisa entender o que aconteceu para que isso não aconteça de novo. A Ana pergunta o seguinte: por que você acredita que m- estão tentando mudar a realidade, quando pensamos na mídia internacional. Estão contando outra história. Bem, esse é um tema que eu gostaria de desenvolver com mais tranquilidade, numa oportunidade mais serena, digamos assim, num momento que eu possa me desligar da minha circunstância pessoal. Eu acho que tem uma situação histórica que tem que ser abordada em toda a sua complexidade.
nessa oportunidade, e para fazer isso de uma forma resumida e breve, eu vou apenas mencionar dois pontas, digamos assim, duas pontas, para tentar desenvolver essa ideia. A primeira ideia, o primeiro pilar, digamos, o primeiro é um erro. O erro tem a ver com uma interpretação superficial do que seria o anticolonialismo. É algo herdado dos anos 60, quando ainda a Europa estava muito presente em países africanos, por exemplo, mas depois foi tomado pelas gerações posteriores no sentido de justificar qualquer tipo de violência do que se considera um colonizado. Ou seja, tudo é possível e tudo tem justificação ética. Por exemplo, se os habitantes de Gaza reclamarem soberania territorial, porque sabemos que o Hamas não se conforma com ambições territoriais. Eles têm ideias fundamentalistas, islâmicas. Mas se, se a gente aceitar esse tipo de reclamação ou ambição, bem, esse tipo de reclamo, se não acontece, justificaria qualquer tipo de violência. Nesse caso, é como se a violência tivesse uma aprovação ética, como se fosse uma justificativa ética. Isso é algo que ainda existe naquelas manifestações estudantis. Normalmente pessoas jovens que fazem manifestações na Europa ou nos Estados Unidos. Em outras palavras, Israel está catalogado como o malvado do filme. Seria o branco europeu ocidental e os habitantes de Gaza, o pobre da terra. Portanto, tudo aquilo que o Hamas ou a Jihad eles promoverem, ele vai receber essa aprovação desse tipo de pessoas. E a outra ponta seria o antissemitismo que está ressurgindo. O antissemitismo, o antigo não está de moda, ele está mudando a forma. Hoje, a negação do direito de existência do Estado de Israel, na realidade, é uma expressão de antissemitismo. Ou seja, é um país ao qual é negado o direito da sua existência. Irã chama Israel, ele não fala Estado de Israel, ele fala assim, o anti-sionista. Bem, esse antissemitismo acaba sendo muito bem aceito por muitos setores da opinião pública, inclusive na América Latina. Bem, muito bem, tem muitas perguntas aqui, Moshe, pensando no futuro. Como você vê o futuro? Lucia e outros perguntam o que você acha sobre sua perspectiva, pensando, por exemplo, sobre a criação de um Estado palestino em resolução. Bem, o que você conseguir opinar sobre o futuro, sob seu ponto de vista, pensando em você como um professor, como alguém que investiga, que pesquisa, sobre o assunto, e também como alguém que passou pelo que passou. Pessoalmente, eu sou otimista. E esse otimismo vem, por exemplo, de um dos meus filhos, que hoje está no kibbutz, trabalhando lá, embora tenha sido evacuado. Ele está lá com outros jovens tentando reconstruir.
tentando manter o kibbutz, fazer a manutenção do kibbutz para possibilitar o retorno da população. Esse tipo de ato inspira otimismo, é um ato de esperança que permite a reconstrução da nossa região. Bem, isso por um lado, mas por outro lado tem o tema político. Nesse momento, em função de que estamos nessa luta, bem, é difícil pensar num horizonte de paz. Como eu disse antes, eu acho que o principal nesse momento, eu acho que é que os reféns sejam libertados com vida, claro. Eu não tenho dúvidas de que se vai existir algum tipo de solução política e também militar, bem, isso vai precisar de que, digamos que fatores internacionais também participem, porque eles não podem esquecer e se desentender desse ponto, que é a faixa de Gaza. E pensando bem, não é somente Gaza. Pensemos no Hezbollah, no norte. Pensemos na Síria também, que é um agente do Irã. E em Iêmen também eles estão atacando. Então, falando da Síria, a presença da Síria nesse espectro bélico do Oriente Médio, bem, a gente pensando nisso, precisa lembrar o seguinte, e tem a ver um pouco com essa visão do mundo sobre o que acontece aqui. Bem, a maioria dos manifestantes contra Israel não somente silenciam o crime do Hamas e a violação dos direitos que foram violados no dia 7 de outubro, mas quando pensamos na Síria, milhões de pessoas ficaram afetadas. Milhares de pessoas tiveram que emigrar, milhares foram assassinadas e torturadas perante o silêncio cúmplice de todos aqueles que hoje decidem levantar falsamente, né, a bandeira dos direitos humanos. Bem, estamos finalizando. Tem perguntas sobre o seguinte: o que você acha sobre aqueles que consideram que o ataque de Israel a Gaza é exagerado e morrem muitos civis? Esse tipo de reação era muito previsível. Na realidade, uma repetição. Se lembram o que aconteceu em conflitos anteriores? Porque será sempre igual. É uma situação paradoxal. Se produz um ataque e agressão contra Israel. E, a partir daí, Israel responde e responde com a força necessária para evitar que o ataque deles, dos outros, aconteça. E a partir daí vem a crítica contra Israel. Isso já aconteceu em praticamente todas as guerras anteriores, desde 1948 até a Guerra dos Seis Dias e também na Guerra do Dia do Perdão, em 1973, com a prisão, com as prisões para evitar o que seria uma escalada. Mas a escalada bélica foi sempre iniciada pelos agressores. Mas a pergunta seria, ok, quando acontece esse tipo de terror, o que se espera? Por exemplo, se eu e a minha esposa
A gente foi atacada por habitantes de Gaza. Bem, qual seria a resposta adequada para essa realidade? Bem, a gente tem que entrar em Gaza, talvez, achar as pessoas que atacaram a gente, depois a gente fere só eles. Bem, é uma questão difícil. Como funciona isso? Qual é o ponto de legitimidade para responder a, a uma agressão do tipo de agressão que foi feita aqui? Estamos falando de crianças assassinadas, estamos falando de pessoas decapitadas, estamos falando de pessoas sequestradas, das quais nem se fala, né? Tudo o que se fala é sobre a reação de Israel. Bem, estamos com as últimas perguntas. A Ana pergunta o seguinte: você acha que o testemunho direto, como o seu e de outros, será que isso pode ajudar a que suma, desapareça a cegueira, né, de muitas pessoas? Bem, tomara que sim. Eu aceitei o convite para esse encontro, entre outras coisas, por esse motivo. E também para focarmos no resgate dos reféns, porque eu tenho um sério temor por suas vidas. Eu acho que tem que se produzir uma harmonização na Europa e na América Latina e no mundo, tem que existir uma mobilização que esteja à altura do dano que está sendo feito para essas pessoas nesse momento. Eu acho que esse é um dever ético do qual não podemos fugir. E a gente não pode minimizar isso tudo. Cada dia, cada hora que passa, a vida desses reféns corre perigo. E eu não estou falando somente dos meus amigos, estou falando também, estamos falando de guerra, claro, mas tem coisas que superam a guerra, porque a guerra, ok, você tem. Em qual guerra você tem a situação de uma criança, como a de Exfir Vida, que fez 1 ano de vida sequestrado, refém? Então, qual é o sentido? Qual é o sentido desse tipo de agressão? Qual é a raiz? Qual é a razão disso tudo que a gente consegue encontrar? Não existe razão. Isso é um ato que sequer a gente consegue definir se é um ataque, sabe? Se a gente chamar de bestas essas pessoas, seria quase como insultar uma besta, porque, bem, é incrível isso. Esse tipo de ataque define exatamente o caráter do agressor. Se trata de um conflito inspirado por algo teocrático e assassino que não tem como ser definido. E por isso que eles decapitaram pessoas, estupraram, assassinaram mulheres, bem, e sequestraram crianças também. Moshe, bem, eu te escuto seu testemunho emocionante, impactante, e é impossível não fazer um paralelo com os sobreviventes da Shoah. E antes dessa conversa, falamos por telefone. Eu te disse, testemunhos como o seu, porque lembremos o seguinte, o que aconteceu no dia 7 de outubro, que eu acho que ainda a gente não conseguiu entender direito o que aconteceu. Isso é em função do tempo, da perspectiva que o tempo daria. A gente está apenas digerindo isso. Eu acho que desde o Holocausto é o evento mais trágico. Eu opino que sim. Eu acho que a tragédia tem uma dimensão do tipo do Holocausto. Claro, o tamanho foi menor, mas as intenções e as motivações dos perpetradores, dos assassinos, foi essa. Eu quero dizer que
seu testemunho me lembra o testemunho dos sobreviventes do Shoah. E eu diria em hebraico, Herdat Kor, ou seja, seu testemunho tem uma qualidade de sagrado, porque, bem, eu gostaria de responder com isso àquela pergunta: como isso pode ajudar? Tomara que ajude, mas o nosso dever é divulgar o seu testemunho para que nunca mais, depois do Holocausto, a gente achava, né, que nunca mais aconteceria, mas 7 de outubro aconteceu e está acontecendo em outras partes do mundo. Por isso eu quero te agradecer o testemunho emocionante, impactante, que realmente nos deixa uma mensagem reflexiva para todos nós. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Bem, eu quero agradecer a vocês, ao Moriá e a audiência também, as perguntas também, e com certeza vamos a nos encontrar em outra oportunidade, uma oportunidade na qual estejamos mais serenos com uma possibilidade de um debate, sabe, mais sereno. Tomara que a gente consiga se encontrar nessa situação e tomara que a gente tenha mais cursos seus. E te lembrando que, bem, milhares de pessoas vão assistir isso aqui. Bem, e te desejo uma boa saúde física e mental, psicológica, que você consiga voltar para casa rápido, pronto, né, para que você consiga retomar a rotina relativamente pacífica que você tinha. Muito obrigado. Obrigado a todos. Shabbat Shalom. Obrigado. Obrigado a todos por estarem nessa tarde com a gente. Até a próxima. Obrigado.